Educa TV apresenta Educa Acontece. Primeira edição. Olá, muito bom dia para você que está aí acompanhando a nossa programação. Agora chegou aquele momento do dia de ficar informado sobre os assuntos que envolvem a educação. 13ª Semana da Educação de Campinas reúne professores, especialistas, estudantes e a comunidade para discutir melhorias para a área. E a gente fala muito nas metodologias ativas do estudante. Primeiro ele tem que se reconhecer como estudante, aluno é diferente de estudante. E esse estudante como protagonista. Ora, se ele não se sente nem pertencente, que dirá protagonista do processo de aprendizagem dele, né? Educação, memórias e afetos. Primeira infância, a escola como espaço de pertencimento e o protagonismo estudantil foram os temas abordados durante a Semana da Educação. Memória e afeto, o que tem a ver com isso? Tudo, uma educação que se relaciona com a memória de uma criança, uma educação que permanece na mente dela. Os detalhes você confere agora. Falar sobre educação, discutir melhorias é sempre muito importante e necessário. Afinal, só aqui em Campinas são 69 mil alunos matriculados na rede municipal. E quando a gente fala de ensino, a participação da sociedade também é fundamental. Em Campinas, todo mês de outubro há uma semana dedicada à educação. Este ano, ela aconteceu entre os dias 23 e 27 de outubro. Nesta primeira edição do Educa Acontece, você vai saber como foram os 5 dias do evento que reuniu professores, estudantes, pesquisadores e a população. A abertura foi realizada no Instituto CPFL em Campinas e trouxe como tema a educação, memórias e afetos. O auditório do Instituto CPFL foi escolhido para a abertura da 13ª Semana da Educação de Campinas e reuniu representantes das instituições envolvidas na organização, como a Fundação Educar, FEAC e Secretaria Municipal de Educação, além de educadores, acadêmicos e convidados para discutirem o tema Educação, Memórias e Afetos. Então, falar de educação é falar da sociedade, falar de transformação, falar de trabalho, falar de desenvolvimento, de justiça social. Então, assim, é um tema que eu tenho paixão absoluta. Memória e afeto. O que tem a ver com isso? Tudo. Uma educação que se relaciona com a memória de uma criança, uma educação que permanece na mente dela. Agostinho ele dizia que a memória é o ventre da alma. O que ele queria dizer com isso? Que quando a gente aprende através do afeto, através do coração, a gente não esquece, jamais. Essa é a importância da memória e do afeto para a educação. E é um tema extremamente interessante se nós valorizarmos a questão das experiências de cada uma das pessoas que fazem parte do processo educacional. Do professor, da professora, das famílias, dos estudantes. Tem uma questão de um olhar integral, né, pela experiência, porque a maior parte, quantos anos nós passamos na escola? Quanto tempo a gente passa ali, né? Nesse sentido, a nossa formação, a nossa capacidade de integrar, né? E ter uma formação integral e integrada com a realidade, com a sociedade e também aquilo que a escola estimula no olhar crítico e atento às várias realidades. Nós não podemos esquecer dos estudantes que têm suas demandas, suas descobertas e todo esse processo que dura toda a vida, né? Então, aquilo que a gente aprende um dia na escola, mesmo que a gente não valorize naquele momento, vai ainda conversar com a gente muito tempo depois. E isso é o papel da memória, né? Na memória tudo é eterno, até mesmo os desafetos. A jornalista Edilaine Garcia contribuiu mediando a conversa. Ela instigou a todos a buscar a primeira lembrança que tinham da época em que eram crianças na escola, destacando como as memórias e os afetos podem transformar a maneira como nos desenvolvemos e aprendemos. Nossa, é responsabilidade muito grande, né? Porque falar de educação nos dias atuais é algo que exige muito da gente, é um olhar que está precisando e sendo exigido a todo momento. A escola fala de relações, né? Como que a gente acolhe esses alunos? Os professores, com tanta demanda, com tanta carga, com tanta cobrança. A responsabilidade como professor, como comunidade, com a família, de formar grupos de apoio, né? A escola pode sim ser e deve ser esse lugar de acolhimento.
O bate-papo entre os convidados e o público destacou a importância de uma abordagem educacional que valorize as histórias individuais e coletivas dos alunos. Não tem quem não lembre da infância e não lembre da escola. E a gente, do Plano da Primeira Infância Campineira do PIC, a gente vem aqui reforçar a importância disso. É muito importante a criança estar dentro da escola, porque é através da escola que ela vai desenvolver as relações interpessoais dela, ela vai se socializar também com os professores, com toda a comunidade escolar e com os amiguinhos dela, os alunos também. Atualmente, mais do que nunca, a educação integral, e isso exige uma presença maior na escola, um tempo maior na escola, para que as pessoas possam ser formadas plenamente e integralmente, ou seja, com um conhecimento que se interrelaciona para que a pessoa possa desenvolver as suas atividades como cidadão. Mas escola não é só conteúdo, escola é sociabilidade. Escola é você saber se relacionar com o outro, é saber se relacionar com os conflitos que acontecem na escola. Na escola acontecem conflitos, acontecem coisas boas, coisas ruins. Escola é você saber lidar com a vida, né? Você ter adultos que vão fazer essa mediação do conhecimento. Então, essa escola integral, ela forma um aluno integral. Não é só conteúdo. Não é só conteúdo. Se a gente conseguir montar esses pilares, é uma escola que marca e que transforma. 1.000 pessoas compareceram no Centro de Eventos da Educação em Campinas para discutir sobre a primeira infância. Esse foi o tema do segundo dia da Semana da Educação. Muitos profissionais da educação infantil se reuniram para acompanhar as discussões e trocas de experiências relacionadas ao tema Diálogos sobre Territórios Educadores. O encontro proporcionou um ambiente enriquecedor, fomentando ideias e práticas educacionais que valorizam o desenvolvimento integral das crianças, ressaltando a importância de espaços educativos inclusivos e acolhedores. Um dos palestrantes, o professor Sandro, ressalta a importância dos ambientes que envolvem a educação na primeira infância. Uma questão que a gente está tratando aqui, né, que os três convidados estão tratando, é de entender o território como sendo um espaço que também educa. E isso é bastante, vamos dizer, inovador, apesar de serem coisas muito antigas, mas agora está chegando para a gente entender que não é só a escola que educa, mas é a relação da escola com o território. E aí uma coisa que eles estão trazendo que eu acho muito interessante, que não é só o território espaço físico, mas é o território, às vezes, interior, são os medos que a gente tem, os sonhos que a gente tem. Especialista em arquitetura e urbanismo voltado para atender às necessidades da primeira infância, Úrsula garante que um ambiente de qualidade impacta no aprendizado das crianças. A gente já sabe que o vínculo que as crianças têm com os seus adultos de referência são fundamentais para o desenvolvimento infantil. Mas também o vínculo que essa criança tem com o ambiente que a cerca é também fundamental. A Semana da Educação de Campinas é uma das ações conduzidas pelo Movimento pela Educação Sempre, uma parceria que reúne diversas instituições da cidade, promovendo diálogos para repensar a educação de maneira integrada. É um movimento da cidade de Campinas. Nós temos aí uma parceria importante com a Secretaria Municipal de Educação, as diretorias regionais de ensino leste-oeste, a Fundação Educar e a Fundação FEAC, que fazem parte de um comitê de governança, mas com uma proposta importantíssima. Esse movimento não é de nenhuma dessas organizações, é um movimento da cidade de Campinas para colocar a educação pública em evidência. A proposta do movimento, através de grupos de trabalho com especialistas de todas as redes, de organizações, inclusive que frequentemente escuta os profissionais, quem está ali na escola, né? Então a gente tem esse hábito de escutar de forma constante para que a gente olhe para ações estruturantes e emergenciais, entendendo o quanto isso é importante, um direito. Educação é um serviço que vem em constante evolução, né? E hoje a gente entende que a ação educativa, para ela ser concreta e atuar no sentido da formação integral do sujeito, ela precisa estar para além dos muros da escola
e está para além desses elementos mais tradicionais da escola, que é propriamente currículo, professor e sala de aula. Quem é que não gosta de uma boa roda de conversa? E quando ela ainda tem leitoras de histórias, fica ainda melhor, não é mesmo? Esse foi o destaque do terceiro dia da Semana da Educação. No terceiro dia da Semana Municipal de Educação de Campinas, cerca de 350 profissionais da educação básica acompanharam a roda de conversa com especialistas que abordaram o tema Infâncias, Caminhos e Possibilidades para Ler o Mundo. A pedagoga e especialista em educação superior, Sara Cabral, atuou como mediadora. Hoje a gente vai ter um pouquinho sobre educação especial, uma ótima contadora de história, um professor de matemática, uma jornalista voltada para crianças, um jornalismo voltado para crianças. Então, olha quanta coisa interessante. Eu acho que é um desafio muito grande, não só para o meio educacional, mas para a sociedade em geral, que é a proposta da nossa semana, né? Envolver setores da sociedade. Então, não só o poder público, mas as escolas particulares também, universidades. Eu acho que a gente tem que abrir os nossos olhos, porque a gente está perdendo. Então, quando você não está ganhando, você não está parado, você está perdendo. Então, a gente tem que mudar um pouco. E eu acho que cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue mudar tudo isso. Narrando um livro, a contadora de história e especialista em literatura infantil, Patrícia Meira, deu início ao evento. Ela confia no poder do livro para a transformação desta nova geração de crianças do ensino infantil. Eu sou livreira há 20 anos, livreira do setor infantil, né? Especialista em literatura infantil, particularmente pela primeira infância. E eu, acima de tudo, eu acredito muito na educação para a transformação, tá? E eu acredito muito nessa geração que está vindo aí, a gente tem que acreditar nela. Né? A criança gosta muito de livro. Não existe uma criança, e eu afirmo isso, vou afirmar de novo, não existe criança que não gosta de livro. O desafio é a gente apresentar, tá? É os pais apresentarem da melhor forma possível, deixar o alcance da mão. A imaginação, a cabecinha está em informação, sabe? Eu acho que dá para aliar, né, o celular, a tecnologia a um bom livro, a uma boa leitura, a uma boa história. O professor Miguel Ribeiro, especialista em matemática e em formação de professores, ressalta que a matemática, mesmo sendo rotulada como algo difícil, é uma disciplina que oferece caminhos para a compreensão do mundo. A matemática é uma coisa que normalmente é entendida como algo difícil, mas tem que se passar a ser entendido como algo que vai ajudar, efetivamente, a que todos nós possamos ler os mundos em que vivemos. Porque assumir que existe um único mundo é assumir que todos pensamos da mesma forma, que todos entendemos da mesma forma e todos vimos as mesmas coisas da mesma forma. Portanto, a matemática pode ajudar efetivamente a mudar essas formas de ver, a mudar essas formas de estar na sociedade e ajudar a que as crianças, os alunos e nós, os adultos, possamos ter uma vida melhor para efetivamente interpretar e intervir no mundo em que vivemos, para que esse mundo seja melhor para todos nós. Um dos destaques da Semana da Educação são os mestres de cerimônia, jovens revelados em projetos de protagonismo juvenil oferecidos pela Fundação Educar a adolescentes de escolas públicas, como Adler, que ingressou no programa e hoje apresenta o evento. Dentro da Semana da Educação, né, a Fundação Educar faz parte também da articulação e organização, e nós, jovens, a gente faz parte principalmente do último dia, né, que a gente prepara a formação dos gremistas, o encerramento de toda a formação dos gremistas. E aí você está aqui hoje, é algo que você já tira de letra, você tem feito aí essas apresentações como mestre de cerimônia. Como a gente está sempre em formações com os educadores, acaba que a vergonha, você perde um pouquinho, né, mas ainda assim dá aquele nervosinho de leve. A Semana da Educação não falou apenas sobre o aprendizado dos pequenos. Os adolescentes também fizeram parte da pauta. Mas os detalhes eu te conto logo depois do intervalo. É rapidinho, não saia daí. Educação em Debate, programa para quem gosta de pensar sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.
Educa acontece de volta aqui pelo canal 12.2 da sua TV aberta para Campinas e região. E hoje o nosso jornal é especial. Esta edição é dedicada à Semana da Educação em Campinas, que aconteceu entre os dias 23 e 27 de outubro. Profissionais da área, além da sociedade civil, discutiram temas relacionados ao ensino, que, claro, pode ser melhorado a cada dia. E como eu disse antes do intervalo, os adolescentes também foram assunto durante a semana. Você sabe como transformar a escola em um espaço de pertencimento para eles? Descubra na reportagem. Dentro das atividades da semana, a educação integral e integrada é o assunto principal desta edição. Discutir maneiras de torná-la mais acolhedora e inclusiva foi a proposta do 4º dia da roda de conversas com especialistas. Uma reflexão de como a escola pode estimular o senso de comunidade e pertencimento dos adolescentes. Hoje a escola tem concorrentes como mídias sociais, tecnologia, que complicam o trabalho da escola, e ela precisa estar muito atenta para que esses jovens e adolescentes tenham essa sensação de pertencimento desse ambiente, que não seja um ambiente fora dele, né, uma obrigação, uma coisa que acontece apesar dele, mas que ele se reconheça nesse papel de participante. E a gente fala muito nas metodologias ativas do estudante. Primeiro ele tem que se reconhecer como estudante, aluno é diferente de estudante. E esse estudante como protagonista. Ora, se ele não se sente nem pertencente, que dirá protagonista do processo de aprendizagem dele, né? Profissional em Educação Especial e coordenadora do PAICA, Programa de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, Suzy Ferraz traz para a conversa os desafios da inclusão e como os professores lidam com eles. Porque a gente sabe o tanto que é difícil para os professores ter um aluno com deficiência na sala. Eu sempre digo que o primeiro fator que favorece essa inclusão é uma abertura pessoal e uma sensibilidade desse professor para olhar para todas as crianças. E entre elas, claro, aquela que tem alguma deficiência. Mas o conhecimento é fundamental, né? Não dá para eles trabalharem no dia a dia se não conhecerem as características, se não conhecerem os recursos necessários para que esse aluno aprenda, porque a função social da escola é essa, né? É aprender. Pensando em colaborar com a geração de estratégias mais eficazes que permitam que a escola seja acolhedora e proporcione a sensação de pertencimento nos alunos, o Movimento Educação Sempre planejou cuidadosamente cada tópico abordado. A sugestão da temática, a sugestão dos palestrantes que vão compor a mesa, tudo isso vem do próprio grupo de trabalho e da escuta das redes. O tema específico de hoje é a escola como espaço de acolhimento, como espaço de pertencimento. Isso vem muito também presente na fala dos educadores, né, dos professores, do quanto os estudantes precisam ser acolhidos, né, nas suas angústias, nas suas demandas. A gente tem visto o quanto a questão da saúde mental ela está muito em pauta para dentro das escolas, né? Então a gente optou por trazer esse tema para poder falar um pouquinho disso, né? A escola também é um espaço de acolhimento, não é um espaço só de conteúdo. A aprendizagem parece que é uma das funções da escola, mas não é a única, né? A gente tem o aprender a pensar, tem o convívio social, tem o acolhimento, a cidadania, o respeito ao próximo. Então, o desafio que se coloca na contemporaneidade para a escola, ele é muito grande mesmo. O último dia da Semana da Educação foi bem interessante e contou com a participação de 1.000 jovens que falaram sobre o protagonismo dos estudantes. O último dia da 13ª Semana Municipal da Educação de Campinas contou com a presença de jovens representantes de grêmios estudantis. Eles participaram de dinâmicas comandadas pela Wesla Monteiro, especialista em educação e juventude, e também ministrou uma palestra sobre estudantes protagonistas. Quando a gente pensa em escola, muitas das pessoas, muitos dos jovens que estão lá, eles não se enxergam como protagonista. Mas quando a gente olha para a história, quem muda o mundo são pessoas. São exatamente jovens, crianças que em algum momento enxergam que são protagonistas, veem esse potencial ou tem alguma coisa no mundo que incomoda eles e eles querem fazer parte disso.
O meu papel aqui é mostrar para todo mundo que está aqui que todos eles são protagonistas, que eles podem, têm poder e têm as ferramentas de transformar o mundo deles, o mundo que está em volta deles. Atualmente, somente na rede estadual, cerca de 1.800 crianças e adolescentes participam de grêmios estudantis. Eles são responsáveis por representar os alunos e ter voz ativa na administração das escolas, apresentando ideias, sugestões e críticas. E eles vão fortalecendo o trabalho da escola, vão dando as suas opiniões, vão dando suas sugestões, e a gente vai aí oportunizando para eles no dia a dia, através dessas reuniões ativas, desse protagonismo deles, todo esse desenvolvimento dos seus sonhos, dos seus desejos. As escolas estaduais de Campinas, né, tanto a leste como a oeste, ela já está com 100% de grêmios, todas elas possuem o grêmio. O grêmio é um momento de ativar a voz do aluno. A gente acredita nessa evolução da juventude, nessa transformação que eles fizeram. E nós trabalhamos o ano todo com formação, capacitação, para que eles possam entender melhor essa sociedade e buscar o melhor para todos nós. O papel da escola, da gestão escolar, é essencial para que duas coisas, os projetos, as ideias, elas floresçam, elas aconteçam, mas que também para que elas não sejam podadas. O diretor da escola, a comunidade escolar tem esse papel também e essa, diria quase que uma varinha de condão de fazer com que o jovem enxergue que ele pode e abrir espaços para que ele se sinta protagonista daquele espaço. E não só isso, mas também mostrar qual que é o caminho. A representante da Fundação Educar, instituição que mantém programas ligados a adolescentes da rede pública de ensino, explica que as ações desenvolvidas por eles têm como objetivo oferecer formações para fortalecer os projetos conduzidos pelos membros dos grêmios. E a proposta foi potencializar esse espaço do Grêmio, que já é um espaço estruturado, com articulação e acompanhamento, né, das diretorias de ensino, da Secretaria Municipal de Educação, mas a proposta foi potencializar com formações para que eles, de fato, colocassem projetos em prática. E para que isso, né? Para que eles fossem agentes de transformação da sua escola, da sua comunidade e entendam cada vez mais o quanto eles pertencem, são parte das soluções, são parte da construção. E está lindo esse movimento onde eles vão, de fato, trocar experiências sobre o que eles fizeram durante o ano para ampliar repertório, para a gente celebrar o que foi 2023. Todo o debate que você viu ao longo desta edição foi transmitido ao vivo pelo canal do YouTube, aqui da Educa TV. Se você quiser conferir detalhes das palestras, rodas de conversa, é só entrar no nosso canal. Lembrando que a sua participação em toda a programação aqui da Educa TV é muito importante. Já está aparecendo o número do nosso WhatsApp aqui no seu vídeo. Deixe anotado no seu celular e sempre que quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem. Encerramos essa edição com imagens da Biblioteca Municipal de Campinas. Ela foi fundada em 15 de setembro de 1946, na gestão do prefeito Joaquim de Castro Tibiriçá. A biblioteca tem um acervo de quase 3.000 livros. Obrigada pela sua companhia e um bom dia para você. Educa TV apresentou Educa Acontece. Primeira edição.